e também sobre a nossa capacitação. Então, sejam muito bem-vindos a esta live, todos vocês que aí compareceram, né, deixando o seu tempo, né, suas atividades, sua vida pessoal, para poder escutar a gente um pouco e também interagir conosco. Então, obrigado por isso. Bom, eu sou o Carlos Sanqueta, vocês já me conhecem de outros eventos, de outras redes sociais, de outros momentos aí que nós temos conversado, interagido, mostrado o que é esse mercado, as oportunidades que eles nos oferece, enfim, as oportunidades profissionais para os indivíduos, né? Nós que somos da área de atuação, né? E outros que não são da área direta de atuação, que desejam atuar, né? Então, todos terão oportunidade, né? Como eu sempre digo, começando do zero, começando do absoluto zero, né? Todo mundo tem a oportunidade de atuar nesse mercado, nessa nova sociedade, nessa nova economia, né? E é o nosso momento exato agora, né? Nosso momento, nossa oportunidade. E isso tem se tornado para mim um objetivo, né? De propagar essa oportunidade a todo mundo. Até porque eu fui tocado por ela também, eu fui, né? Tive as minhas visões lá atrás, né, que era um mercado e era uma oportunidade profissional, técnica, tecnológica, acadêmica, financeira, né, em vários aspectos. Então, obrigado pela presença. Eu vou pedir para vocês, então, usando aqui a ferramenta do Zoom, quando e se tiverem interesse, usem aquela ferramenta aqui embaixo que tem uma carinha, né, Reactions, que é uma ferramenta do próprio Zoom que tem de levantar a mão, raise hand, né, que significa levantar a mão, tá? Então é isso. Eu vou dar alguns avisos para vocês, depois a gente começa a nossa interação, tá bom? Então, só antes de mais nada, né, gostaria de falar para vocês algumas coisas, reiterar aqui algumas coisas sobre a nossa capacitação, né? As nossas inscrições abrem na segunda-feira, né, dia 16/10, portanto amanhã, né? E encerram-se no dia 20/10, na sexta-feira. E o link será enviado para vocês por e-mail, também pelo grupo WhatsApp, tá bom? Na segunda-feira, as inscrições terão um desconto de R$ 600, né, ficando 3.370 à vista, 12 vezes R$ 336. E terça a quinta, o desconto será 300, ficando 3.670 à vista, ou 12 de 366. No último dia, sexta-feira, pagará o valor cheio, 3.970 ou 12 de R$ 396. Aceita Pix, boleto à vista, débito bancário, 2 cartões, garantia, como de lei, 7 dias. O curso terá 44 aulas, subdivididas em 4 módulos, com 10 aulas em cada, 3 aulas de suporte, conforme o cronograma abaixo aí que vocês devem ter recebido, né? Um cronograma que compreende o seguinte. Primeiro módulo, compreendendo o mercado de créditos de carbono, né? Já de imediato, disponível de pronto. Módulo 2, elaborando um projeto de crédito de carbono, disponível de imediato também. Esses dois módulos já começam a operar, então, a funcionar diretamente aí, a partir do momento que você se inscreve no curso. Essa parte introdutória de conhecendo o mercado de carbono é muito importante, porque é ela que dá, né, a noção completa de como nós podemos, né, enxergar as oportunidades para elaborar projetos, para gerar crédito de carbono, para vender os créditos de carbono no mercado. O segundo módulo é muito importante também, igualmente, né? Talvez até mais, eu poderia dizer, né? Como elaborar um projeto de crédito de carbono. Então, todas as premissas técnicas, todos os elementos fundamentais estarão sendo abordados aqui. No módulo 3, nós veremos exemplos, cases, projetos brasileiros, né? Que nós temos aí casos de sucesso, casos de projetos que já cumpriram o seu propósito, né? E alguns que continuam até hoje, né? De exemplos de projetos mais antigos, mais recentes, né? Que nós temos aí no Brasil, projetos de carbono em diferentes padrões de mercado. O módulo 4, então, será bastante prático, né? E a comercialização de crédito de carbono no módulo 4, disponível 10 dias após a inscrição no curso, né? E essas aulas podem se estender aí com mais algumas aulas extras. De início, essas aulas eram apenas dos primeiros 4 módulos, né? Compreendiam aí 20 e poucas horas, né? E depois foram se estendendo, na medida que a gente teve apoio também, né? No total era 30 horas, assim, com todo o contexto do curso, aulas gravadas, tudo mais, e depois tivemos o apoio da FPEF, né, da Fundação Pesquisas Florestais, nós pudemos estender mais, né? Ampliar o nosso curso, e isso foi muito importante.
As aulas de suporte, né, ao vivo serão sempre via Zoom, né, então algumas aulas nos sábados, né, para tirar dúvidas de vocês, nos dias 28/10, 11/25/11 e também sempre às 9 horas, nesses 3 dias, tá? Todas as dúvidas serão sanadas dessa maneira e também todos terão, né, suas perguntas enviadas por escrito e a equipe de suporte responderá todas as perguntas, né, na cronologia prevista para ser o mais breve possível, mas dentro de uma cronologia possível de responder, haja visto que sempre temos bastante perguntas. E todos os inscritos no curso receberão também um e-book, né, com mais de 100 páginas sobre o conteúdo que nós tratamos aqui no curso. E ele será disponibilizado 10 dias após a inscrição, tá? A aquisição do curso. O curso bônus, ele trata do inventário de emissões de gases de efeito estufa. 12 aulas com complementação da sua capacitação para que você atue com segurança nas diversas vertentes do mercado de crédito de carbono. Essa é uma atividade, né, vocês devem ter acompanhado aí a regulamentação do mercado brasileiro, né, que foi aprovada pelo Senado, né, Comissão de Meio Ambiente do Senado, está agora na Câmara, né, dos Deputados, e prestes a ser aprovado. Então, o Brasil vai iniciar aí uma trajetória muito interessante de mercado regulado, que vai abrir uma oportunidade imensa, né? Só para isso, né? Só para o inventário de emissões, você já tem aí um espaço tremendo de atuação profissional. Então, esse curso bônus é muito valioso. Normalmente, esse curso também seria, né, no mercado, um curso que tem um valor muito grande, né? Então, acredito que vocês vão aproveitar bastante. Algumas aulas extras também sobre inventário de emissões foram gravadas, então isso vai complementar bastante. O curso bônus 2 mini curso sobre elaboração e precificação de propostas para o mercado, surgiu da demanda dos próprios colegas nossos, ex-alunos, e eu achei que isso aqui foi muito útil, muito importante para quem quer fazer propostas para inventário de emissões, para projetos de crédito de carbono, para vários tipos de atividades em ESG, em questões relacionadas à descarbonização, né, propostas para vocês submeterem aos seus clientes, seus futuros investidores, financiadores, que vai servir para você ter clareza de como devem ser, né, elaboradas essas propostas comerciais específicas desse mercado, disponível 20 dias após a compra. Então, a carga total hoje, né, do curso era bem menos antes, estão tendo aqui um ganho, né? Essa turma foi beneficiada, né, pela possibilidade de acoplar aí, de estender mais, né, o conteúdo em até 40 horas aproximadamente agora o nosso conteúdo, tá? As aulas gravadas, né, são disponibilizadas aí, né, tem um conteúdo bastante expressivo. E também é importante dizer esse suporte, né, que vocês podem ter um suporte aí, né, terá acesso por um período de 1 ano, né, os 3 cursos, sendo que o suporte ativo com as suas perguntas estará disponível nos primeiros 6 meses, podendo fazer pergunta, né, a todo momento aí que você tiver interesse para tirar suas dúvidas e poder desenvolver suas atividades. Também as dúvidas, né? Vocês têm aí o contato no Instagram e também o e-mail, né? E participam também do grupo. Então, esses recados aqui eu gostaria de passar para vocês de antemão, né? Para que vocês também tenham certeza de como vamos proceder. Depois, só queria dar últimas informações aqui. A gente fez um concurso, né, de comentários. A gente já tem, né, feito muitos ex-alunos, muitos colegas profissionais de atuação e também muitas relações interpessoais, né, uma rede de contatos extremamente valiosa. Isso tem sido muito prazeroso e muito positivo, né, para que nós possamos indicar vocês para eventuais trabalhos. A gente já contratou, né, colegas, já indicou, já fez, né, várias conexões para o mercado. A gente quer ajudá-los, né, a atuar profissionalmente. Esse é o objetivo. Como indivíduos, como empresas também, suas empresas, né, muito importante. Então, nós fizemos um concurso, voltando aqui ao assunto, um curso de comentários, né, que é sempre ouvir, né, ter um feedback, né, dos nossos colegas, além dos depoimentos que você já deve ter visto e ouvido, a gente sempre, né, para as turmas que vão se inscrever, a gente gosta de ouvir esses comentários. Então, aqui tive 3 comentários que foram selecionados, o da Aline, né, que fala que as aulas foram um divisor de águas para ela, né,
mostrando, né, que o curso denota, né, uma capacidade, conhecimento, posicionamento no mercado, não só conhecimento técnico, mas também um conhecimento do mercado, né? Isso dá segurança, né, de atuação. E que esse mercado é muito amplo, dinâmico e necessita de pessoas capacitadas para atuar nele. Isso é possível, né? Isso é muito possível visualizar nas aulas. Então, ela dá uma gratidão aqui, né, para que a gente possa ter esse compromisso social de levar essa causa adiante. A Gabriela, essa foi a Aline, né? A Gabriela, né, também diz que está na área de sustentabilidade há 1 ano, trabalha numa indústria têxtil, uma das mais poluentes do mundo, responsável por 8% das emissões de gases de efeito estufa do planeta, né? E tem um tremendo desafio. Então, as aulas, ela diz que foram excelentes, fizeram abrir a mente sobre novas ideias de mitigação e adaptação para levar no dia a dia, né? Nas tomadas de decisão na empresa, recálculo de rotas, enfim, foi um depoimento bastante significativo, né? Fala aqui sobre a importância de entender o mercado regulado e voluntário, né? Que isso também concretizou muitas experiências também para os colegas dela na empresa, na redução de carbono da sua linha de produção. E agradece. E a Ana Paula, né, diz que está no seu último semestre da segunda graduação, né, e trabalha com agronegócio pela CNA, né, também tem estudado, né, ESG, né, e também não imaginava a grandeza desse assunto. Então, com as aulas, né, gratuitas, ela conseguiu aprender muita coisa sobre a regulamentação do mercado, sobre a possibilidade de gerar renda através do mercado de carbono, né, que hoje é tão falado, mas tão superficialmente comentado muitas vezes, né? E o importante, como ela diz, como futura consultora do agronegócio, um foco de elaboração de projetos voltados ao mercado de crédito de carbono, fortalecendo ainda mais os produtores rurais do nosso país. Então, ela diz aqui que veio em boa hora o curso. Obrigado pelos comentários. Então, esses 3 foram contemplados, depois vocês vão ser informadas a respeito disso. Muito obrigado mesmo, né? E gratidão a vocês. Ok, então, dados os comentários aqui, né, já na nossa jornada, vamos abrir aqui o espaço, né, lembrando que também estamos gravando aqui, né, essa aula, para que qualquer dúvida também possa ser sanada, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui já inscrito o Adilson. Oi, Adilson, tudo bem contigo? Tudo em paz, boa noite, doutor. É uma honra estar com esse grupo aqui, né, assistir às aulas. Na verdade, é a segunda vez que eu assisto essas aulas, mas é a primeira que eu chego nesse momento aqui. Eu tenho uma dúvida que ela decorre da aprovação do PL 412 em 2022, agora recentemente. A FPA tomou a iniciativa de retirar as questões lá do agronegócio, mais diretamente da questão produtiva, uma análise lá dos indicadores, né? Esse foi o apontamento, e parece que também nos outros países existe também, em alguns casos, a participação desses créditos no agronegócio, eles estão um pouco tão ausentes ainda em função da dificuldade no levantamento de alguns parâmetros, etc. O que eu queria perguntar, vou perguntar, perdão, é se, nesse primeiro momento, ao menos, o agronegócio, os créditos gerados pela produção agrícola, eu não estou falando aqui das APPs, nada disso, estou falando da produção mesmo, produção, se eles vão ficar fora da comercialização. E, por último, só mais uma pergunta, é se de fato ficou estabelecido que é obrigatório inventário para atividades com acho que 10 mil toneladas, né? E obrigatório alguma ação de mitigar isso acima de 50 mil. Muito obrigado desde já, é um prazer falar com o senhor e com os demais. Muito obrigado ao Adilson pela pergunta, pela colocação desse assunto tão atual, né? Olha, é o seguinte, Adilson e demais colegas, realmente o 412, né, o PL 412 foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente do Senado e parte agora para a Câmara. Houve, né, um posicionamento forte do agro, né, vamos dizer assim, das atividades da produção rural, para que ficasse de fora da regulamentação no tocante a cumprimento de metas, cumprimento de obrigações, né? Mas os projetos que forem gerados, né, projetos de crédito de carbono que forem gerados pelo agronegócio, pelas atividades rurais, não serão impedidas, muito pelo contrário, né? Inclusive está no próprio PL, diz que esses projetos podem sim ser desenvolvidos, esses créditos podem ser gerados pelas atividades
de produção rural. Então, esse é um ponto importante a esclarecer. E segundo, que eu gostaria de destacar aqui, é o parágrafo, né? Até fiz questão de lembrar aqui, né? O parágrafo 4º do capítulo 1, né? Que diz que as atividades, né, rurais aqui, né? As emissões líquidas ocorridas em áreas rurais pertencentes ou controladas pelo operador da atividade, no caso, agroindústria, cooperativas, que são reguladas, que serão reguladas, só não serão reguladas diretamente com obrigações, as atividades de produção primária, produção de criação de animais, produção de grãos, etc., né? Então, essas atividades de agroindústria serão reguladas. E as atividades reguladas por essas indústrias vão rebater nos produtores rurais. Então, diz aqui, nesse parágrafo 4º, que as emissões líquidas ocorridas em áreas rurais, pertencentes ou controladas pelo operador da atividade, exemplo, cooperativa, fonte ou instalação regulada, as quais estejam integradas aos seus processos de produção, serão contabilizadas em sua conciliação periódica. Então, vai haver a necessidade também de fazer a contabilidade de um integrado, de um cooperado, para fins de cumprimento das obrigações impostas pelo SBCE, conforme regulamento editado pelo Poder Executivo. Então, olha só, esse parágrafo aqui, ele é muito claro e muito importante. Dá a impressão que todas as atividades do agro ficaram de fora. Não é isso. Né? Então, há uma interpretação, às vezes, equivocada, né? Ou incompleta, né? Na leitura do PL 412. Com relação aos números, né? Acima de 10 mil toneladas, né, no seu reporte, na sua contabilidade de emissões, todos terão que, exceto as atividades de produção primária, né, e que não estejam conectadas a esse parágrafo que eu acabei de dizer, deverão sim fazer os seus inventários de emissões. Então, só isso é um imenso espaço, não vai ter gente para fazer tanto inventário nesse país. Né? Então, eu diria, aí está, né, a grande oportunidade. Além de outras tantas, porque a gente vai ter que trabalhar em redução, que daí é o 25 mil, não é 50, é 25 mil, então tem 10 mil para cima, tem que fazer inventário de emissões. E que tem mais que 25 mil, vai ter que fazer, além do inventário, né, fazer a conciliação do seu balanço de carbono e aquilo que é a obrigação de reduzir, né? Vai ser feita uma alocação e vai ser dito, olha, você tem que reduzir tanto. Então, ou vai reduzir ou vai compensar, né, com créditos de carbono, vai ser no mercado, por isso mesmo foi criado no estilo mercado, né, não estilo de taxação, tributo ou imposto de carbono. Então, vejam só, quem tem mais que 25 mil, né, vai ter que reduzir ou compensar. Então, isso vai ser muito dinâmico, muito importante para uma atividade profissional, uma atividade econômica e também tecnologia, né? Nós precisaríamos gerar tecnologia, eu acho isso fantástico. Então, eu diria, os números são esses, 10 e 25, e o PL prevê, sim, que o agro atue. Tem que tomar um cuidado para não dizer, não, nada conta, né? Conta, sim, de duas maneiras. Quem tem vínculo com produção industrial tem que estar envolvido com contabilização e com as obrigações, e mais, né? Quem não tem, ou quem tem também, pode gerar créditos de carbono para poder fazer compensações. Só está livre, digamos, quem é completamente produção primária, de contabilizar as suas emissões, só nesse ponto. Mas se tiver algum vínculo, né, com o ente regulado, terá sim que reportar e promover as reduções conforme previsto no PL, tá? Então é isso. Obrigado, Adilson, pela sua participação. Foi muito Eu pertinente. Eu achei agradeço. que esse ponto aí é um dos mais, acho, né, que é um dos pontos mais do momento mais quentes. Então foi muito bom que você trouxe à tona esse esse assunto, ok? Vamos dar aqui agora a oportunidade de outro colega se manifestar, o colega da SOS Mudas, que tem aqui o símbolozinho da Plantar, né? Que também já fez um projeto de crédito de carbono lá no MDL há muito tempo, né? Eu sei que a Plantar teve, né? Já tem, inclusive, uso desses projetos como exemplos, né? Teve, né, uma história importante. Então, quem que fala do outro lado, por favor? Boa noite, MacGyver, me apresentando aí para o pessoal, tudo bom? Tudo bem, como é que Doutor, está? tudo bem, graças a Deus. Eu tenho algumas dúvidas desde da sua turma anterior. Eu tenho Tá, acompanhado seus vídeos, tenho acompanhado as dicas também. E assim, eu sou corretor de imóveis, tá? Eu tenho um projeto que ele está parado devido a um golpe financeiro que eu sofri agora há 3 anos atrás, mas graças a Deus a gente está superando isso aí.
A minha dúvida, o que que seria? Meu projeto está parado. A minha área não é grande, minha área é pequena. Só que eu sou agroflorestor. Eu estou terminando a formação em agrofloresta, tá? Uhum, E a gente uhum, faz recompensação de áreas, além da parte de corretagem de imóveis, a gente presta essa consultoria. Eu gostaria de uhum. saber o seguinte: como corretor, as oportunidades que tem nessa área de crédito de carbono são fáceis para a gente ingressar ou a gente vai achar alguma resistência, alguma dificuldade, até mesmo para entrar se não tiver indicação? Que eu vejo que esse mercado é um pouco restrito, né? Ele não é aberto, pelo que eu andei percebendo, ele não é aberto. Não é qualquer um que chega assim, ó, eu tenho um certificado, eu trabalho com crédito de carbono, estou ciente da situação, sei fazer um projeto, mas você não vai entrar. Não é todo mundo que vai chegar assim, ó, estou sentado na janela, eu quero entrar na porta. Uhum. É muito interessante essa pergunta e eu acho que tem, né, tem muita pertinência de levantar a questão. É, o mercado, até agora, ele é, privilegiou mais grandes produtores, privilegiou mais grandes empresas, mas isso tem mudado. Privilegiou também que trabalhava com energia, né, com outros escopos. Depois ele foi migrando para outros tipos de projetos, e hoje os projetos mais desejados no mercado, mais importantes, mais valorizados, são os projetos NBS, que se chama, né? Soluções baseadas na natureza. Então, isso também foi uma mudança importante. Antes nem se reconhecia muito o papel da floresta, da agricultura, das atividades agroflorestais, era algo meio assim, é, segunda linha, digamos, né? Mas hoje não. Então, o que que acontece? Hoje existem padrões internacionais que já protegem, que já buscam, que já apoiam pequenos produtores. Mas mesmo assim ainda tem, né, um certo distanciamento, porque muito da linguagem é em inglês, né? O comprador está lá fora, na maior parte dos casos, então ainda tem esse desafio. Mas agora a gente tem o mercado brasileiro, é um outro contexto. O mercado brasileiro vai estar em português, todos os maiores empreendedores vão ter que reportar, fazer seus inventários, vão ter que reduzir ou compensar suas emissões. Então, eu diria, muito, né, do que foi até agora difícil de atuar nesse mercado vai ser superado com esse mercado brasileiro. É para isso que a gente tem que se preparar, né, que a gente possa ter projetos, né, que sejam brasileiros, sejam com a nossa cara, né, que sejam certificados aqui no país, não tem aqueles custos que às vezes são elevados, né, por ter uma certificadora internacional, um auditor que vem de fora do Brasil. Então, eu diria que a tendência é que você gere o crédito em uma plataforma brasileira aqui e que você vai poder comprar e vender diretamente, não vai precisar, né, encontrar um corretor internacional, etc. E tal. Então, eu diria que a oportunidade, mesmo sendo corretor ou qualquer outro profissional, na verdade, vai ser muito diferente, né? Vai ser uma nova etapa. E isso vai ser muito bom, porque vai permitir a gente poder atuar sem, né, essas restrições ou essas dificuldades que a gente teve historicamente. Tá, mas a questão de valorização do mercado internacional para o mercado brasileiro vai ser a mesma, equivalente, ou vai ter alguma diferença de mercado? Essa é uma das perguntas também Aham. que vem na minha mente. Olha só, essa é uma pergunta bem interessante, porque o que aconteceu para o Brasil criar esse mercado regulado de carbono, né? Aconteceu que todos os países estão criando seus mercados. Saiu uma matéria ontem ou anteontem que o Paraguai, o vizinho nosso, que criou seu mercado de carbono. Né? Uns dias atrás, teve que a Arábia Saudita está criando o seu mercado de carbono. Isso sem falar de outros que já existem. Então, todos os países signatários do Acordo de Paris estão tendo seus mercados. E esses mercados vão se comunicar com o grande mercado. As transferências internacionais do artigo 6.2 do Acordo de Paris e o 6.4. Então, quer dizer que possivelmente esses preços terão um valor, já que são aprovados aqui no país, mas terão comunicação com os mercados internacionais e a tendência é os nossos preços terem equivalência internacional. Se o nosso preço fosse muito baixo, seria muito mais vantajoso fazer no mercado internacional. Mas como o mercado brasileiro está conectado agora pelo seu mercado regulado com o mercado internacional, eu diria que isso não vai ser mais o caso. Os valores lá na Europa eram 80 euros, ou 80, 100, né, que seja euros, dólares ou euros, próximo de 100 dólares, mas 80 euros que seja, e aqui no Brasil 10, 8, 7, 12, né? Então, nós precisamos valorizar os nossos créditos. Então, eu acredito que essa conexão de mercados, pelo nosso mercado, que agora é regulado, não é mais voluntário somente,
ele vai trazer um diferencial em termos de preço. Perguntinha. Só vou fazer a última minha pergunta. Tá, eu consegui compreender. Então, provavelmente o preço vai ser unificado. Eles, pelo menos, ou próximo. Se não for unificado, vai ser Isso, bem essa é a próximo. tendência. Tá. É isso que nós esperamos. Agora eu vou fazer só minha última pergunta. Referente à grade de curso do senhor, o senhor informa que é 6 meses, que a gente vai ter um suporte direto até um ano, sendo ele variável. Tá. Referente ao curso, essa certificação que o senhor fornece, tá? Tem reconhecimento nacional? Tem uma bagagem assim ou não? E outra coisa, a plataforma que o senhor usa é o Hotmart também ou não? A plataforma é a Hotmart, que é a mais usual aí, né? Quem faz o curso, eu sou ministrante, né? Quem faz o curso, quem é o CNPJ que lança o curso, etc., é uma empresa, né? Eu também estou autorizado a dar o curso, porque eu tenho autorização oficial para isso, né? E além disso, a empresa tem, né, um contrato também com a Fundação de Apoio. Portanto, o curso lançado pela plataforma Hotmart tem todas as garantias de qualidade, de conteúdo. Eu costumo dizer, não existe outro curso tão completo. Até teve muitos dos profissionais de empresas, né, empresas do mercado, que fizeram o curso comigo. E agora nós estamos em processo de buscar, né, um reconhecimento mais formal, né, dos órgãos né, daqui do MEC, né, etc., porque ele surgiu como um curso profissional, de capacitação profissional, mas muitos colegas pedem, olha, é importante que tenha um reconhecimento, que tenha um credenciamento, algum tipo de formalização, né, dos órgãos de educação. Então, nós estamos buscando isso e eu acredito que muito em breve isso será concedido. Então, além né, de ser um curso com conteúdo, que é o mais importante, né, será um curso também que vai ter um reconhecimento formal que vocês vão poder usar em concursos, em outras atividades. Mas eu diria que o mais valioso é o conhecimento. Mas claro que nós estamos buscando isso, né? E é muito importante para quem vai fazer concurso, como eu disse, ou para quem vai, né, preparar o seu currículo, né? Isso acho que tem o seu valor, sim, essa formalidade é importante. Nós estamos buscando esse reconhecimento já. Não, eu estou fazendo um outro curso através do Hotmart. A única coisa que eu não gostei na plataforma é que ele não cede os videocursos, as videoaulas. O senhor cede esse material por fora do Hotmart ou não? Não, esses materiais têm limitações, né, por conta de direitos, então eles são videoaulas que você pode assistir por um ano, mas não tem como baixá-los, até porque eu já tive experiência, sabe, Magaio, eu já tive experiência também de aulas minhas que eu faço pelo YouTube gratuitamente para os meus alunos, né, de serem pirateadas, não é o caso, não é, claro, mas tem gente que às vezes se vale, né, de estratégias, a gente deixa para baixar, às vezes acontece algum problema, assim, sabe? Então a gente prefere passar o conteúdo, tem todo o material no e-book, bem certinho, bem explicadinho, o que pode ser baixado, não há problema algum. Só os slides, né, que é uma coisa assim, né, que a gente reserva até para poder modificar, melhorar, atualizar, e a gente não quer correr esse risco de poder, né, ter algum tipo de desvio. Mas o e-book sim vai ser disponibilizado e vai ser acessado, né, por completo, pode ser baixado sem problema algum. Aliás, não só Só ele, isso. tem um outro livro também que está em fase de preparação, vão ser disponibilizados mais materiais ainda. Por enquanto, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vou Não acompanhar tem aí de a quê. vídeo. Ok, perfeito. Obrigado, então, também pelas colocações do colega. Agora passamos ao Danilo. Oi, Danilo, tudo bem contigo? Boa noite, doutor, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Bom saber que tem alguém com tanta capacidade técnica, expertise e experiência aqui no nosso Brasil, né? Aqui do lado, eu sou de Santa Catarina, e o senhor está no Paraná. E a primeira colocação que eu gostaria de fazer, de perguntar, na verdade, eu vi ali nas suas exposições, nas suas colocações, nas suas aulas, o senhor trata ali assuntos, por exemplo, de precificações em torno de 500 mil, 600 mil, 1 milhão de reais no primeiro ano, depois ela cai quase pela metade para os outros anos subsequentes. Desse valor é, é, mensurado ali para fazer esses créditos de carbono, quanto efetivamente o escritório que está fazendo esse cálculo
se remunera, ou aquilo ali é integral para pagar as taxas, tributos e tudo mais? Essa é uma pergunta bem interessante, porque existem, sabe, diferentes modelos de negócio, Danilo. Existem projetos que são feitos via consultoria, então a empresa desenvolve o projeto, recebe um valor por, né, desenvolver, escrever o projeto, né, construir todo o projeto. Isso é o mais incomum. O mais comum hoje, em certos tipos de projetos, principalmente os projetos de redução do desmatamento, é ter uma espécie de uma sociedade em que um desenvolvedor do projeto ele vai arcar com os custos e vai receber uma fatia, um percentual como um sócio do negócio, que varia de 30% a 50% dos créditos. Se ele investiu mais, se ele investiu menos. Então, um inventário de emissões, acho que eu já cheguei a falar isso para vocês, mas no curso eu vou aprofundar, né? Os inventários de emissões podem valer ali de 10, 15 mil reais, até 50, até mais de 100 mil reais, se for uma cidade, para um estado. Então, inventário de emissões é isso. Para projetos de crédito de carbono, varia também, pode variar ali a elaboração de 70 mil, 80 mil, até mais de 200 mil, dependendo do tipo do projeto. Mas tem outros estudos, outras atividades que vão ser necessárias. Então, nesses projetos mais de volume mais vultuoso de recursos, normalmente um investidor, um desenvolvedor do projeto vai bancar todos os custos, porque eles são mais elevados. Então, às vezes, o empreendedor ou o proprietário, a consultoria não quer fazer isso, né, vai fazer em parceria com esse desenvolvedor. Nesse caso, então, aplica-se esse outro modelo de negócio que é a parceria ou uma espécie de uma sociedade, como diz no projeto, né? Eles entram no negócio. E tendo um bom projeto, eu também sempre friso isso, a gente acha um investidor para o seu projeto acontecer, né? Isso a gente sempre busca, encaminha, né? Todos os colegas que nos seguem sabem que a gente procura, né, sempre viabilizar os projetos. Então, esse é o modelo de negócio. Mas, assim, Entendi. claro, questões de custos, de impostos, tem que agora já foi visto aí que é, né, no PL 412 que vai incidir, né, imposto de renda, não vai incidir COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, etc., né, nem ISS, outros tipos de tributos, vai incidir somente imposto de renda. Então, claro que alguém vai ter que arcar. Quem vai arcar é quem vai vender o crédito, né? Então, é uma outra incidência que existe. Mas, em linhas gerais, é isso. Eu não sei se eu Não, tá consegui te ótimo. responder. O que eu queria lhe perguntar também é uma dúvida com relação a gente vê ali, o senhor passou nas suas apresentações por alguns entes ali que fazem tokenização, inclusive, né? E essa tokenização, ela é tributada ou porque o valor é todo em dólar, daí como é que ela permeia por dentro esse mecanismo por dentro do dinheiro nacional quando a gente está fazendo um negócio aqui? Se for transferências internacionais, né, seja por tokenização ou não, né, vai incidir, né, quando o recurso entrar no Brasil, vai incidir um tributo, O né, vai imposto. entrar Ah, tá. imposto. Mas se Tá. for, por exemplo, dentro do Brasil, vai incidir somente o imposto de renda. Mas ainda no Brasil não tem, Entendi. assim, não Entendi. tinha, né, até então uma regulação tributária, né, um regime Sim. tributário claro. Agora ficou muito claro. Isso foi muito importante, né, definir o que é um crédito de carbono, né, que não é mais um ativo intangível, assim, um valor mobiliário. Então, nessa linha foi muito importante também definir o regime tributário. Então, é assim, nessas transações internacionais, né, quando você compra ou vende um crédito, né, é possível, usando, por exemplo, o cartão de crédito, você pode comprar um crédito de carbono. Até eu comprei um, estou com ele aqui, o certificado, né? Comprei esses dias um para ter um crédito de carbono que eu vou aposentá-lo, como se diz, eu vou consumi-lo para bater das minhas emissões aqui em casa, né? Eu faço o inventário de emissões da casa, dá mais ou menos 2 toneladas, né? 2,5 toneladas da casa, então a ideia é exatamente contribuir com a causa, não só falar, mas também fazer alguma coisa. Então é isso, sabe? Basicamente é isso. Perfeito. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é, durante a continuidade do curso agora, essa comunicação que cada aluno pode fazer, ela é uma comunicação chat com todos participando, todos os alunos participando, ou ela tem uma comunicação direta também para preservar, vamos dizer assim, muito algumas questões relativas à identidade da própria empresa que o cara quer montar, ou né, da Perfeito. ideia do negócio
alguma coisa assim, às vezes Bem a gente importante isso. quer privar, né, da Uhum. concorrência, senão tu começa a abrir, todo mundo começa a abrir as suas ideias e vira, não é mais uma ideia única, né? Perfeito. Não, muito bem colocado. Você tem toda a razão, Danilo. A gente tem dois caminhos, né? Duas vias. Uma são as aulas aos sábados, são os tira-dúvidas, todo mundo participa livremente. Então, é um momento de interação, um momento, né, que todos falam e ouvem, né, em conjunto. Aí nós temos um diálogo, né, aberto. Mas, se for um assunto reservado, né, você vai mandar a sua dúvida para o suporte. O suporte não vai divulgar essa sua dúvida para ninguém. Vai, né, vai responder somente para você essa sua dúvida, se ela for, né, se ela for uma dúvida exclusivamente sua, do seu negócio, né? Se, né, por exemplo, surgiu uma necessidade, né, de uma coisa são muito específica, o suporte vai dar total apoio, vai interagir comigo, vai falar comigo, nós vamos, né, ajudar a resolver a sua situação em particular. Mas existe esse canal, né, como foi chamado a interação ativa, né, essa forma, que é uma maneira de você fazer das duas formas possíveis, ou coletiva ou individualmente. Se você não quiser abrir, você abre esse canal somente, né, com o suporte, sem acessar essas aulas, nessas aulas, com toda a equipe, com todo a Perfeito, turma. perfeito. A última pergunta, então, para não me estender demais, é, para se matricular no curso, qual vai ser o caminho da matrícula? Por onde eu entro para me matricular? Certo, Danilo, essa é uma pergunta, uma dúvida que muita gente tem, apesar de que a gente tem mantido-se aí em sintonia. Você está no grupo do WhatsApp? Sim, 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 estou. E também você está em sintonia com, Com o com o Instagram. e-mail também, né? Então, tranquilo, você vai receber todo o caminho, né? O link certinho para você se Tá, inscrever e tal. E se você tiver perfeito. dúvida, você tem naquele WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o suporte, que eles vão dar total apoio, total suporte para você se inscrever sem nenhum tipo de problema, tá? E se Ok, você tiver muito obrigado. alguma dúvida mesmo, você sabe, né? A gente também tem o suporte aqui, suporte técnico, que também pode ajudar em qualquer momento, tá? Qualquer Perfeito, dúvida, não hesite, pergunte para a gente, que a gente vai te ajudar. perfeito, perfeito. Muito obrigado. Um abraço, boa Ok, noite. Danilo. Boa noite, obrigado pela participação. Oi, Tatiane, você que levantou a mão também? É, né? Tatiane. Oi, tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Boa tarde, me ouve bem, professor? Sim, te ouço sim. Bem, então primeiro quero pedir desculpa por não ligar a câmera, porque eu tô com um problema na câmera. Desejar boa tarde para o senhor e para os demais. E parabenizar pelo dia do professor também. Ah, As minhas obrigado. dúvidas, as minhas dúvidas, até uma o colega levantou agora, era com relação ao sigilo das informações. Eu até mandei mensagem hoje no direct do Instagram. Não sei se foi com o senhor mesmo que eu falei, ou se foi com alguém de suporte. Durante as aulas eu vi que o senhor falou a respeito de documentação e tal, e uma das Uhum. documentações seria o NDA. Então eu tenho duas Uhum. situações que eu não sei se elas poderiam se encaixar num projeto só ou se teriam que ser projetos individuais. Para dar um resumo assim, eu trabalho desenvolvendo produtos na área de alimentos funcionais antes de ser nutricionista, eu sou ambientalista e eu trabalho Uhum. desenvolvendo produtos que sejam, além de saudáveis, não são ultraprocessados, eles são desenvolvidos a partir de matrizes alimentares que sejam extraídas de forma sustentável da floresta, cuja forma de cultivo também recupere áreas desmatadas de biomas importantes do Brasil. E Pô, eu que já estou legal. em fase, aí por isso que eu falei do NJ, porque eu já estou em fase de negociação de dois desses produtos com uma empresa, uma grande indústria. Mas a gente Uhum. está na fase de conversas, eu tenho o NDA assinado com eles e tal, de não divulgação, não competição. Eles não podem fazer nada sem mim nos próximos 5 anos. Então, para ter essas conversas com outras pessoas, eu também precisaria de NDA, porque eu não posso também divulgar informações até que são minhas, com outras pessoas. Esse projeto eu enxerguei potencial nele para inserir no mercado de carbono, porque até pelas aulas, né? Existem três formas aí, o que os produtos que eu estou desenvolvendo, acho que são o que o mercado chama de produtos carbono neutro, Uhum. e existem duas formas de compensação, que seria pelo carbono no solo e por reflorestamento.
Aí eu não sei se teria como eu tô nessa fase de precificação do meu negócio, do meu produto, eu não sei de que forma eu poderia fazer isso, incluindo essa questão do crédito de carbono. E a outra situação é que eu tenho uma área rural com cerca de 8 hectares, mais ou menos, que foi usada durante mais de 100 anos como pasto. E a minha ideia era tornar essa área uma área modelo, inclusive de uma dessas matrizes alimentares que eu trabalho, para servir de modelo, de piloto para outros produtores rurais também. Então, não sei se teria como juntar isso tudo num projeto só, os produtos carbono neutro e essa parte de compensação de carbono pelo solo e para o reflorestamento, e se o curso me daria esse embasamento para fazer essa precificação, por exemplo, dos meus produtos para uma negociação, como é que seria? Certo, bem interessante, né, a questão da Tatiane, porque você já tem um cliente, né, você já tem um entendimento, né, com o cliente, então isso já é importante. É diferente de como você vai fazer um projeto, quando você vai fazer um projeto e depois você vai disponibilizar para vender no mercado, é outra coisa. Então, em primeiro lugar, com relação ao NDA, eu acho que, claro, né, não, não resta dúvida que é importante preservar aquilo que é estratégico, né? Que é sigiloso, que tem a sua confidencialidade. Né? Então, tudo que você for mencionar, né? Também no grupo, né? Você vai se preservar em relação a isso. E quando você estiver conversando com o suporte, se você precisar, né, de algum tipo de NDA com o curso, você pode solicitar, né? Que nós não divulgaremos, né? Certo? Já que o NDA vale para todo mundo, né? Também da mesma forma a gente não vai divulgar dados que sejam, né, para outros, né, que sejam de sua de proteção, né, dados protegidos. E eu acho assim que essa questão dos produtos carbono neutro, de baixa emissão de carbono, então, vieram para ficar, né? Inclusive tem um conjunto de aulas novas, né, que eu disponibilizei, né, até, né, acesso gratuito, né, sobre a PR 2060, sobre neutralidade de carbono, é uma norma, né, uma espécie de uma norma, né, da ABNT. E também tem a 14067, que trata da pegada de carbono em produtos, né, em produtos e processos. Então, eu diria que isso é bem importante, eu vou falar sobre isso no curso e também todas as dúvidas que você tiver durante as aulas, né, você pode se dirigir a mim, né, através do suporte que a gente vai responder, seja nas aulas, né, nos momentos aos sábados ou pelo suporte por escrito. Tá? Então, fique tranquilo. Com relação à sua propriedade, eu diria ela é uma propriedade pequena, mas você quer fazer ela de modelo, eu acho que é o ideal. Uma propriedade pequena é o ideal para fazer o seu modelo demonstrativo, porque aí você pode replicar, né, esse modelo. Né? Eu diria assim que se você pudesse depois conseguir, né, porque tem uma declaração, né? Uma declaração de neutralidade de carbono, de pegada de carbono. Se você conseguir isso, você pode replicar para outras propriedades maiores, um universo maior, né? Então, acho que isso é bem importante. Sendo pequena, né? 8 hectares é pouco, né? Em termos assim de área, né? Uma área gigante, mas para você é uma área expressiva e que pode servir bem como uma vitrine para outros projetos, outras áreas que vão vir na sequência. Sim. Eu tenho até um pesquisador da Embrapa, que é meu parceiro, ele é até meu orientador no mestrado, inclusive foi ele que me indicou o Uhum. seu trabalho e falou, aproveita bastante o Sanqueta, porque ele é ótimo. Obrigado, agradeço. Os colegas da Embrapa sempre prestigiando a gente, inclusive alguns já fizeram o curso, outros sempre têm interagido com a gente. A gente fica bem feliz de poder colaborar. É isso que a gente quer fazer, né? Que a gente forme uma massa crítica importante nessa área que ainda vai precisar de muitos profissionais, né? Obrigado, então, para você, Tatiane. Espero que, né, você se junte a nós e participe da nossa equipe aqui, do nosso time. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado. Tenho aqui agora a Camila. Oi, Camila. Tudo bem contigo? Oi, professor, tudo bem? Boa noite. A minha dúvida ela é bem rápida, é mais com relação às horas do curso. Ali no WhatsApp informaram que são 10 aulas e 4 módulos. Quanto tempo, mais ou menos, eu consigo terminar o curso? Olha, a quantidade de material é significativo, mas você pode adiantar os vídeos, pode assistir os vídeos prioritários para você, né? Então, eu Sim. diria que se você quiser fazer né, em menos tempo, como vai ser liberado, veja só aqui, como eu tinha dito ali, né?
os 2 primeiros módulos, a metade do curso, você já pode fazer meio que rápido, né? O 1 e o 2 você pode fazer bem rápido. Se você tiver tempo disponível, você pode fazer em poucos dias, né? É Aí, a porque partir... já tem uma aula livre dia 28 de outubro, né? Daí essa era a minha preocupação, não perder as aulas livres. Tipo, de ver o curso. Ah, entendi. Isso. E as aulas livres são dia 28, dia 11 e dia 25, tá? Para Aham, dar um tempo para o pessoal estudar, né? Então, dia 28 já sim, tem. Essa certamente é importante você participar. Então, você pode assistir metade do curso, dos módulos do curso principal, né? E também, daí, assistir essa aula, você já ficaria coberto, né? Pelo menos a metade dos assuntos. E depois, 10 dias depois, você já pode assistir o módulo 3. Então, você já vai ficar com 10 dias com 75% do curso, né? E com mais 10 dias ali, você fica com 100% do curso. Então, eu diria que dá para fazer, né, em um tempo bem curto, né? Aí você já consegue se capacitar rapidamente. sim. Quanto tempo de duração tem cada aula? As aulas variam um pouco. Deixa eu pegar aqui o cadastro das aulas, mas eu fiz uma estatística. Uhum. Olha, do módulo 1, o primeiro módulo aqui, as aulas variam de 11 minutos, mais curtinha, até 40 minutos. É uma mais longa, tá? Mas a média é mais ou menos 15, 20 minutos o primeiro módulo. O segundo módulo, ele dá ali, varia de 20, 30 minutos, mais ou menos 25 minutos, 30 minutos, as aulas, né? Mas dá para você acelerar, para você assistir uma parte, só se você quiser. Sim. O módulo 3 também nessa faixa, mais ou menos 25 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Uma média mais ou menos como essa. E o módulo 4 um pouco menos. Tem umas aulas mais longas, né? Mas quando fala de preços, de mercado, tá um pouco mais longo, mas a maior parte das aulas assim é 20 minutos, 23 minutos, algo assim. Então, numa média, é mais ou menos isso ali, 20 minutos, 25 minutos, em média, as aulas. É mais ou menos Ah, isso. entendi. Ok, professor, obrigada. Por nada. Ok, Camila. Vamos agora passando adiante ao André. Oi, André, tudo bom? André, não estamos te ouvindo. Habilita por nós, faz favor o teu microfone, que acho que estava desabilitado. Boa noite. Meu nome é André Machado, eu estou falando aqui de Manaus, faço gestão ambiental na UFAM, que acho interessante porque são 25 municípios, 600 gestores interiorizando a gestão ambiental dentro do Amazonas, né? Minha primeira pergunta é sobre a cédula de produto rural verde. Tendo em vista que a CPR, quando se tornou financeira, virou um atrativo melhor para a negociação. Então, se a CPR verde é um instrumento que inicia ali o início do projeto de serviço ambiental no que diz respeito a crédito de carbono, se isso pode ser feito através do uso de uma cédula de produto rural verde para conseguir o recurso. Ou o que Certo. você entende sobre a cédula de produto rural verde no crédito de carbono? Então, isso é um assunto também, esse é um assunto importante também, né? Porque nós tivemos aí a criação da CPRV por um decreto, um tempo atrás, né? Eu, inclusive, gravei uma aula nessa semana, uma sessão de aulas, né? Que tratam dos projetos no agro, né? No agronegócio, nas atividades agropecuárias. E uma das aulas exatamente é sobre CPR verde, tá? A aula trata exatamente desse assunto. A CPR verde, ela poderia, em tese, ser um ativo ambiental, né? Claro. Mas ela não é um clássico crédito de carbono. Ela tem as suas premissas próprias, né? Ela foi criada aí pelo decreto 10.828, de 1º de outubro de 2021, né? E ele é um ativo diferente, por assim dizer, não é um crédito de carbono clássico, né? Ele visa, embora ele vise redução de emissões de gases de efeito de estufa, mas ele tem outros propósitos, questões de biodiversidade, questão de manutenção do estoque de carbono florestal, conservação de recursos hídricos, solo, etc. As coisas são afins, né? Os ativos são afins,
Só que o crédito de carbono ele foca em redução de emissões, ou remoção, né? As duas coisas. Foca nisso, somente nisso. E ele tem um mercado mais amplo, um mercado internacional, né? A CPR Verde é um instrumento nacional que foi criado aqui para o Brasil. Eu acredito que no mercado, né, nacional, a CPR Verde faça mais sentido, né? Porque é um instrumento aqui criado pela legislação brasileira. Né? Para o mercado internacional, a CPR Verde eu diria que não tem muito apelo, porque não há uma compreensão, não há uma aceitação lá fora. Mas eu acho que os dois ativos ambientais eles têm uma conectividade, né? Tem uma certa conexão. Agora, como ele foi criado por um decreto, né, nós não sabemos se esse ativo será aproveitado nesse futuro mercado, né, que veio pelo PL 412. Eu acredito que possa ser aproveitado, mas se eu fosse hoje fazer alguma coisa, fosse fazer um projeto, eu faria já direto um projeto de carbono do que fazer uma CPR Verde. Por que eu digo isso? Como eu próprio fiz a reflexão aqui na aula, porque falta ainda liquidez, né, na CPR Verde. Não existe uma plataforma que venda CPR Verde. Se existisse, seria muito bom. Nós não sabemos os preços, não sabemos ainda quem são os agentes certificadores, muito bem, né, desse mercado. Então, eu diria, pode ser interessante, mas eu já orientaria os meus pensamentos, as minhas ações, mais para um crédito de carbono no padrão do mercado brasileiro, regulado que está por vir aí, e também no mercado internacional de carbono normal, que todos já atuam, né? É basicamente isso, sabe, André? Obrigado, professor. Professor, em relação a georreferenciamento, esses imóveis rurais, onde vai ser feito um projeto de crédito de carbono, há necessidade de comprovar a propriedade? Há necessidade de estar registrado o georreferenciamento? Recentemente, eu fiquei surpreso com uma reportagem onde falava sobre um banco, não sei agora qual deles, que tinha adquirido um crédito de carbono e a área era a área de posse. E aí, para mim, posse também é algo, né? Não é uma propriedade, mas é um direito. Mesmo assim, lá na reportagem falava na perda dos créditos de carbono porque não estava comprovada a propriedade. Certo, é muito pertinente esse assunto, muito mesmo, né? Muitos projetos, né, têm sido feitos com todo o rigor, a grande maioria. Um outro caso pode ter, né, escapado a esse rigor. Por isso existem as auditorias, as certificações, por isso existe uma série de, né, comandos de controle, né, de boa-fé e de documentação. Para projetos de desmatamento evitado, assim como qualquer outro que lida com a terra, né, com propriedades, sim, tem que ter a documentação devidamente com a regularidade fundiária, tá? Principalmente o CAR, o georreferenciamento, toda a documentação, CIGEF, toda essa documentação, CCIR, tem que estar disponível, né? Pode começar o projeto sem, mas no momento de registrar e começar a gerar crédito de carbono, a auditoria vai, né, confrontar essa documentação, vai checar essa documentação, ainda mais com essas denúncias, eventualmente, com essas reportagens que saem questionando certos projetos, e deve ser assim mesmo, os projetos têm que ter, além da boa-fé, tem que ter também total integridade do ponto de vista legal, né? Tem que ter esse compliance legal, tudo mais. Então, eu diria que eu não começaria, nem recomendaria ninguém começar um projeto se não tivesse segurança com relação à regularidade das terras, principalmente, né, se não tivesse perspectiva. Eu tenho a posse, ok, a posse é um tipo de, né, de detenção do imóvel, mas pode ser que lá na frente não consiga se comprovar que essa posse é mansa, etc., né? Então, lá na frente, né, a documentação vai ser requerida. E se não tiver, aí o projeto é paralisado. Isso é um risco, né, para o investidor, para o proprietário, para todo mundo. Então, eu diria, é melhor escolher boas áreas e fazer até menos projetos, mas fazer bons projetos. Portanto, a legalidade, a regularização fundiária é essencial. Obrigado. Só mais duas perguntas. PL 412. Eu verifiquei que o PL, os 10 mil ou 25 mil toneladas, isso me levou mais ao meio ambiente urbano. Pergunto, necessita de equipamentos para poder fazer essa medição? Você, no curso, orienta que equipamentos são esses que devem ser comprados? O valor do custo desses equipamentos? Olha, André, é o seguinte, os inventários de emissões, via de regra, não são feitos por medições diretas, são feitos pelos chamados fatores de emissão.
Você entra, por exemplo, o inventário da minha casa, eu não tenho um sensor aqui na minha casa, né, tentando descobrir quanto de CO2 eu emito na minha casa. É diferente. Eu vejo qual que é o meu consumo de energia elétrica, qual que é o meu consumo de combustível, de gás de cozinha, quantos quilos de lixo eu gero por mês, lixo orgânico, e quanto de água que gera esgoto. Essas são as principais fontes de emissão. Eu contabilizo em litros, em energia elétrica também, quilowatt-hora mês, todas as unidades do consumo. E eu aplicando um fator de emissão, eu já converto em toneladas de CO2 equivalente. Então, isso você vai aprender, sabe onde? No curso Bônus Inventário de Emissões. Lá está explicado direitinho isso. Então, você não precisa ter um equipamento na fazenda, né? Lá um sensor para poder medir CO2 ou metano. Existem equipamentos para isso, né? Claro, mas não é assim que você faz a maior parte dos inventários, e sim por métodos indiretos, por métodos que usam fatores de emissão já conhecidos, né? Se você gasta 1 litro de gasolina no seu carro, é aproximadamente 3 quilos de CO2 para a atmosfera. Se você usa diesel, é 2,68. Então é uma relação direta, já se sabe, já se mediu isso. Algumas variáveis são pouco menos, tem um pouco mais de incerteza, mas energia elétrica, combustível, todas essas fontes de emissão são facilmente mensuráveis indiretamente. Claro, se sabe, por exemplo, uma vaca, quanto em média, um boi, né, emite em média por fermentação entérica. Então, você basta saber quantas cabeças você tem e você faz o cálculo. Ninguém vai medir lá no rumen do animal o metano. Isso quem faz é a pesquisa, mas a pesquisa já nos reporta isso. Então, eu diria que o inventário de emissões que vai ser realizado, ele vai ser feito por medições indiretas de consumo. Então, ele é bem simples de ser realizado. Então, você vai ver bastante isso no curso bônus. Ele é bem simples e tem uma planilha própria para fazer isso. Obrigado. Última. Em relação à floresta, né? Há algum tempo eu verifiquei alguma aula sua na internet falando sobre a primeira medição e a segunda medição. Se eu não estou enganado, havia ali uma distância de 1 ano em que eu faço a primeira medição, e aí eu tenho que... 1 ano não, mas eu tenho que medir a primeira para saber a atual situação. Eu tenho que medir novamente para saber o que a natureza está produzindo e, após a minha interferência, medir outra vez. E aí eu ouvi você falando algo em torno de 1 ano. Seria isso? Uma medição a cada 6 meses? Olha, é o seguinte, se for reflorestamento, nós podemos medir anualmente, porque o crescimento, o plantio florestal tem um crescimento rápido, então nós podemos fazer isso anualmente. Não precisa necessariamente ser anualmente, pode ser a cada 2 ou a cada 3 anos, né? E aí, em cada ocasião, faz-se a certificação, a auditoria. Para florestas nativas, eu diria em média entre 3 e 5 anos, né, as medições, porque é muito caro fazer isso, muito caro. Tem um custo, né, envolvido. Não é que seja muito, mas tem um custo envolvido, né, é compatível com o projeto. Então, normalmente nas florestas nativas, a gente mede lá para os projetos de desmatamento evitado no primeiro ano, quando começa a fazer o projeto, depois a cada 5 anos. E nesse interim é feito estimativas, né? Estimativas indiretas, usa imagem de satélite, outras formas indiretas de medir. E daí sempre se afere de tempos em tempos, né, o monitoramento do projeto com essas remedições. Então, não dá para fazer, a árvore, a floresta não cresce, né, o suficiente para poder permitir uma medição anual ou semestral, certo? Então, normalmente as verificações podem ser anuais, mas por medições indiretas. A medição direta mesmo é feita no começo, o inventário no primeiro ano, inclusive a gente tem indicado para vários colegas fazer inventários nas florestas aí, né? Colegas que já fizeram o curso. E depois, de 5 em 5 anos, normalmente se faz, de 6 em 6 anos. 3 a 6 anos, mas normalmente agora 6 anos, porque a metodologia de desmatamento evitado agora é a cada 6 anos os checkpoints. Então, eu aconselho que seja feito só a medição direta só de 6 em 6 anos. E nos anos entre o ano 0 e o ano 6, fazer avaliações indiretas, estimativas apenas. Obrigado, professor. Por nada. Isso, inclusive, com o objetivo de reduzir custos, né? E também é muito possível hoje usar geotecnologias, né? Imagens de satélite, imagens de drones, etc. Hoje a tecnologia está bastante avançada nesse sentido, o que permite baratear e otimizar os processos. Agora tenho aqui mais um colega do ciclo Engenharia que está também com a mão levantada. Tudo bem contigo? Quem fala do outro lado?
Boa noite, professor. Tudo bem? Quem fala aqui é o Fábio. Boa noite a Oi, todos. Fábio. Eu tenho algumas dúvidas, mas são elencadas. A primeira delas seria se o senhor realmente acredita que o padrão no Brasil da verificação do crédito vai ter o mesmo valor como o valor internacional do padrão Verra, por exemplo. E já elencando, se no curso do senhor tem foco na aplicação do padrão Verra, das metodologias Verras, se a gente consegue aprofundar isso no curso de acordo com o interesse de cada aluno. E continuando, pelo que eu vi que talvez eu sou engenheiro florestal, por isso que estou indo nessa área, eu vi que na Mata Atlântica tem algumas pessoas fazendo um pool, né, de áreas para poder chegar aí numa área mínima de aproximadamente 20 mil hectares, para estar elaborando o projeto e conseguindo ter essas unidades de créditos verificadas por alguma certificadora internacional, de preferência, né? E se o senhor acha que isso é um negócio altamente rentável, assim, um bom negócio, e esses custos, como o colega falou numa pergunta anterior, que a empresa elaboradora ela ficaria de 30% a 50% e os outros 50% do valor do crédito seria distribuído proporcionalmente entre os proprietários. Se seria mais ou menos esse tipo de negócio, ok? Certo. Olha só, Fábio, é o seguinte, né? Com relação ao preço, não há como fazer um juízo de valor de plena, livre, com plenitude, com certeza, né? Mas a expectativa que se tem é que os preços, como disse bem o primeiro colega que falou, né? É a tendência que eles se aproximem, que haja uma maior equidade entre os preços nacionais e internacionais, haja visto que vai haver uma conexão, né? Hoje os preços lá no mercado internacional, no padrão Verra, variam aí, né, de Ai, 10, Isadora, 12 passa. dólares. Por favor, podia desabilitar o seu microfone, colega que está com o microfone ligado. Bom, então é isso. Nós não sabemos ainda, mas certamente, né, se aproximarão esses valores ou até superarão. Essa expectativa superarão os preços do mercado voluntário atualmente praticado. Essa é a primeira coisa, né? Com relação a fazer, né, projetos em pool, projetos agrupados, né, sim, essa é uma forma de viabilizar projetos pequenos, áreas pequenas. Essa é uma das maneiras. Inclusive, tem um projeto na agricultura, né, agora do Brasil, lá na Verra, que é assim, né? Então, eu diria que é uma forma, né, factível, sim, de viabilizar áreas menores. E a proporcionalidade, né, dependerá também dos custos. Se um organizador, digamos você quer organizar um projeto com vários proprietários, você não precisa de ninguém para te aportar recursos, você vai investir ou vai encontrar meios para fazer o projeto, você não precisa dividir com ninguém, né? Agora, se você precisa fazer, né, um aporte de recursos, pagar insumos, plantar, etc., ou medir, né, usar tecnologia, monitorar, aí, bom, você vai precisar de um parceiro, certo? Aí, nesse caso, vale a pena recorrer a um desenvolvedor de projetos que já está no mercado e, dependendo do nível de investimento que ele vai ter, ele vai fazer uma proposta, né? Aí que varia, como eu disse, entre 50% a 70% para os proprietários. Mas vai depender, tem que estudar caso a caso. É difícil fazer uma regra sempre a mesma, né? Com relação às metodologias, a gente vai abordar todas as metodologias, desde o MDL, tem muitas metodologias que, né, o MDL já se encerrou em 2020, mas todas as metodologias do MDL estão sendo usadas pela grande maioria no mercado voluntário e certamente vão ser usadas no mercado brasileiro. Então a gente enfoca as metodologias também do MDL, além das metodologias Verra, claro, que são muito importantes hoje no mercado voluntário, né? Então, não esquecendo que o mercado brasileiro está chegando aí, que nós precisamos das metodologias do MDL, né? Até porque vai haver o mercado internacional também, como no molde né, nos moldes do protocolo de Kyoto, vai haver para o Acordo de Paris. Então, não podemos esquecer, né? Eu tenho foco muito o booklet, o livreto de metodologias do MDL, né? Com as aulas extras. E nós vemos metodologias de outros, do GCC, do Qatar, por exemplo, né? Que é importante para o mercado de energias renováveis, o Gold Standard, né? E outros também, outros padrões que estão surgindo, Social Carbon, né? Que também agora está começando a ter projetos. Então, eu diria, claro que a gente enfoca bastante Verra,
e MDL também, porque tem uma importância muito grande, não só histórica, mas de aplicação para o nosso futuro mercado. Mas as outras nós vamos ver também, vamos ver exemplos de outras metodologias. E a gente tem gravado aulas extras, né, para dar mais profundeza. Por exemplo, agora eu gravei uma série, que vai estar logo disponível, de metodologias, padrões e projetos para o agro, para a agricultura, né, para o solo, para a pastagem, etc. Então a gente está fazendo isso, né, gradualmente, incrementando o curso, né, dando mais conteúdo para os colegas, né, para poder aprofundar certos assuntos de interesse. A gente sempre colhe dos colegas, né, da turma, né, o que é interessante aprofundar e tudo mais, e sempre a gente está fazendo novos materiais para poder responder essas perguntas, esses questionamentos e esclarecer pontos que não puderam eventualmente ser esclarecidos nas aulas normais. Essa é uma questão, se ao longo do curso a gente consegue ter um suporte meio que padronizado com o interesse de cada aluno para poder aprofundar um pouco mais, se isso é possível, esse retorno. Nas aulas no suporte ao vivo, nós tratamos de questões gerais, né? Mas, claro, as suas perguntas serão respondidas, né? Suas perguntas específicas. Nós sempre abrimos lá para 3 perguntas, pelo menos, depois pode voltar a responder depois que os outros colegas seguirem com as suas, né? Mas no suporte escrito, né, suporte ativo, como nós chamamos, você pode escrever perguntas específicas. Olha, eu tenho uma área de 10.000 hectares que está desmatado 1.000 hectares, a minha situação é essa aqui. Qual que é a recomendação? A gente vai te dizer tal coisa, né? Eu tenho uma usina assim lá de energia solar lá no Piauí, e tenho aqui 3 com a potência tal. O que você faria? Bom, eu faria tal coisa, né? Eu te recomendaria isso. Então, essa é a ideia, né? Durante esse período que as respostas por escrito, né, possam ser todas respondidas individualmente, claro, né? Porque elas são específicas de cada dúvida, de cada ponto que você tem interesse. Positivo, professor. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Agora tem aqui o Aldevando. Oi, Aldevando, como é que está? Tudo bem? Boa noite, tudo jóia, professor. Tudo tranquilo. Que bom. Então, teve um colega aí que ele falou das ferramentas de medição das emissões, e aí eu dei uma olhada assim, eu tô no zero, tá bom? Tranquilo. Eu dei uma olhada no site do FGV e vi lá o GHG Protocol, aquela planilha lá, aquela calculadora deles. Ainda é a ferramenta, digamos assim, mais usual no Brasil para fazer essas medições, ou aquilo em relação àquela calculadora que o senhor exemplificou na aula 2, lá daquelas plataformas, é mais superficial ou é mais vertical do que aquilo? Olha, o GHG Protocol, a tradicional planilha, né, Aham. ferramenta lá da FGV, do Centro de Estudos de Sustentabilidade, é e será ainda, acho que por um bom tempo, a principal ferramenta para fazer inventário de emissões. Eu uso ela, né, eu aconselho que os colegas usem também dentro das condições, né, oferecidas por ela, né? E ela é muito boa, apesar de ela ser uma planilha, o Excel tem as suas restrições, mas ela é a principal ferramenta hoje para fazer inventário de emissões corporativos, né? Para fazer inventários de cidades, aí já tem outras ferramentas, fazer inventários mais de maior monta, né? E tem outras ferramentas mais próprias para esse âmbito, né? Um país, etc. Mas para a maioria, a maciça maioria dos inventários, você vai usar o GHG Protocol. Algumas empresas já estão construindo as suas, mas ainda isso é mais, digamos, customizado para a realidade daquela empresa, para aquele setor. Às vezes tem uma questão específica. Maciça maioria dos casos, aquela ferramenta é a mais indicada e a mais genérica que existe. Inclusive, tem uma ferramenta deles também, né, que eu uso bastante, que é a própria para agropecuária, né, que também é outra customização interessante para quem quer fazer inventário de emissões de propriedades rurais, de propriedades que têm produção de animal, né, confinados, suínos, etc., granjas. E qual é essa? Eu não vi, não. Que é É, exatamente o seguinte: o que acontece? Eu estou exatamente no segmento do agro. E aí nós tá. começamos uma jornada agora para embarcar conhecimento na minha equipe. Então, pegamos o GHG Protocol para fazer o inventário das emissões. Estamos pegando o ano 2022 como exercício, como treinamento, para deixar o caminho pronto. E a Aham. ideia é fazer o Beabá trazendo uma auditoria para auditar, ver onde é que nós chegamos.
Mas essa auditoria vai ter que cumprir um outro papel, não só auditar, vai ser quase que mentorizar. Olha, vem cá, deixa eu ver o que é que vocês fizeram aí, tá? E vamos ajustar aqui para a gente tocar à frente. Quando eu vi esse curso, eu, desculpa, eu vi aqui uma oportunidade de, digamos assim, acelerar esse conhecimento, tá? A gente partindo lá do nosso inventário das emissões para ver de verdade qual que é a nossa pegada de carbono. Se a gente tem crédito, se a gente vai ter que comprar por aí. E, curiosamente, assim, nós estamos num momento importante aqui na empresa, que nós implantamos um biodigestor, né, para uma granja suinícola aí, que tem um plantel de 30 mil animais. E estamos agora na etapa de fazer o comissionamento junto à concessionária para a gente injetar isso na rede. Então, nós já temos já algumas continhas básicas das nossas emissões, mas não chegamos ainda no ponto de falar o seguinte: olha, o nosso biodigestor, né, é um potencial que ajuda a gente aqui. Né? Por enquanto, tem um númerozinho lá assim, de 1.400 toneladas, né, de CO2 emitido, mas o que é que nós estamos querendo fazer? Com esse treinamento, que não estava no radar, e aí eu peguei esse cometa aí nesses últimos dias, estou conversando com uma equipe, mas mesmo assim a gente não vai prescindir de uma auditoria, tá? Para a gente poder acelerar esse processo. E quem sabe a gente evoluir com crédito de carbono. Nessas mesmas propriedades, nós devemos ter lá uns 300 hectares de reserva legal. Então, até aí eu não estava muito inteirado de que reserva legal é um ativo também nessa geração de crédito de carbono. Sim, sim, inclusive está previsto isso, né, na nossa legislação e também nos projetos do mercado. Tem projetos que usam a reserva legal, claro, né? Os próprios projetos de desmatamento evitado também usam, né? E aí depois, no momento, se tiver alguma dúvida também com relação às emissões na agricultura, na agropecuária, também você pode formular as suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente vai procurar esclarecer. Porque a ferramenta do GHG Protocol, essa mais geral, né, ela não é muito aprofundada em relação ao agro, né? Ela é mais assim para o ambiente corporativo em geral, serviços, indústria, etc., né? Mas para o agro aí tem que usar essa mais específica. Eu acho bem interessante esse GHG Protocol Agricultura e Pecuária. A versão mais recente acho que é 3.14, se não me falha a memória, que ela traz a possibilidade de calcular aí para granjas, para áreas de produção de grãos, etc. Bom, a última foi meio que pergunta e ponderação. Agora a pergunta: com o curso que o senhor, né, criou, montou aí, se eu seguir a regra direitinho e for um sujeito com a cognição ideal, eu vou sair, então, desenvolvedor de projeto? Essa é a ideia, para isso que foi montado o curso, para que você possa estar apto a fazer inventário de emissões e fazer projetos de crédito de carbono, né? Você possa atuar de diferentes formas também, não só dessa maneira. Eventualmente você pode vender, comprar e vender, se especializar nesse segmento. Então tem colegas que não querem trabalhar com certas frentes técnicas, podem atuar com compra e venda. Eu tenho ex-alunos que trabalham só com isso, não trabalham com desenvolvimento de projetos, mas sim, certamente, você estará apto a desenvolver projetos. Essa é a ideia, que você conheça o mercado, saiba como são os projetos, quais são as premissas e como fazer esses projetos. Agora, tem uma coisa, o mercado brasileiro está começando, né? Isso também a gente vai ter que, aos poucos, construir, né, essa forma de desenvolver projetos aqui no Brasil com as nossas próprias características. Isso ainda estamos aguardando mais regulamentação. Mas certamente não vai ser nada esdrúxulo, completamente diferente do que já existe, né? Então, acredito que será embasado, né, em tudo que já foi feito, essa história em termos de conhecimento de desenvolvimento de projetos do mercado internacional, né? Claro, mais simples, mais brasileiro, mais típico daqui, com a nossa linguagem. Isso vai ser muito bom. Ok, professor, obrigado. Por nada. Bom, pessoal, agradeço então a participação de vocês hoje nesse nosso momento de encontro com essa live Tira Dúvidas, né? Espero lhes encontrar no curso, né? Semana que vem começam as inscrições, né? E não percam a oportunidade, começa na segunda-feira, né? No dia 16, a partir das 8 horas da manhã, né? E se encerram na sexta-feira, no final do dia, né? Quem se inscrever antes vai ter aquele desconto especial, né? Então não percam também a oportunidade de se inscrever antes, né? Um desconto de 600, depois de R$300. De segunda-feira, R$600, é significativo. Também de terça a quinta,
R$ 300, ok? Então, deixo aqui meu grande abraço, uma boa noite. Qualquer dúvida, né, estamos de prontidão, o pessoal do suporte aí está, né, sempre atento para qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram esclarecer a mais, tá bom? Deixo aqui meu grande abraço, nos vemos em breve, se Deus quiser. Uma boa noite. Tchau para vocês, um bom domingo. O resto Tchau, do boa domingo. noite. Tchau, tchau.